Olá, morecos! Vou facilitar a vida de vocês. Então, se você tiver uma função do primeiro grau e for pedido para você fazer o gráfico da função, é uma função real, né? Se é uma função real, você pode atribuir para x qualquer valor, pega o x, substitui e faz o par ordenado. É esse o processo, né? Então, por exemplo, se o x for 0, eu escolhi 0, aí você vem lá. Vamos esperar aqui a bosta entrar no... Isso. Y igual a 3 vezes 0 menos 6. 3 vezes 0, 0. Menos 6, menos 6. Então, meu x fica 0 menos 6. Aí, você tem que fazer, no mínimo, 3 pontos, né? De 3 para mais pontos. Depois, você vai pegar cada par ordenado, pôr no plano para traçar a reta. A função do primeiro grau, ela sempre dá uma reta. Sempre. Cada função dá um tipo de figura. A do segundo grau dá uma parábola, que é aquela curva que vocês viram na aula do centro de mídias, né? Agora eu vou facilitar a vida de vocês. Como que eu vou facilitar? Nós vamos ver a teoria. Como que você... O que você faz primeiro? Pega a função, identifica o A e o B. Quem é o A? É o coeficiente do x. Então, o A é 3. Quem é o B? É o termo independente. Menos 6. Esse 3, ele é o coeficiente angular, a constante de proporcionalidade. O que ele nos diz? Quando ele é positivo, você vai ter uma função crescente. Quer dizer, você nem fez tabela, você nem fez o gráfico, você sabe que essa função vai ficar assim, crescente. Aí, você tem que o B é menos 6. O que o teu B significa? Ele significa o coeficiente linear. Ele é o ponto onde a reta vai cortar o eixo Y. Quando o x vale 0, o B vale menos 6 nessa função aqui, é o coeficiente linear da função. Esse tipo de função, quando tem o B diferente de 0, ela é uma função do primeiro grau afim. Então, olha quanta coisa que eu já sei. Se eu fizer um esboçozinho aqui... Não, tá errado, aqui tem que ser por aqui. Ignora aqui, ó. A reta vai cortar o eixo Y. Tá bom, fiz errado. Vou fazer de novo aqui. Eu sei que a minha reta é crescente. E eu sei que ela vai cortar no menos 6. Certo? Aqui tá errado. Então, esse é o coeficiente linear. O que eu vou explicar para vocês hoje? Esse ponto aqui, ó, que é a raiz da função. Se o ponto tá no eixo X, o que eu sei? Que a raiz, ela vai ter um valor de X e o Y vai ser 0, certo? Então, eu tenho lá, Y igual a 3x menos 6. O que eu sei do Y? Que ele é 0. Certo? Aí fica 3x menos 6 igual a 0. O que é isso? É uma equação de primeiro grau. Como é que resolve? Letra para um lado, número para o outro. Então, 3x é igual a quem? Menos 6 passa para lá, 6 positivo. 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 2. Quem é meu parzinho? X valendo 2, o Y vale 0.
Ai, professora, eu não sei equação de primeiro grau, eu não vou saber fazer isso, ai, eu sofro demais. Então, você vai fazer assim. Quem é x? É menos b dividido por a. É uma formulinha. Então, ou você faz assim, ou você faz assim. Menos o b. Quem é o b? O b é menos 6. Dividido pelo a. Quem é o a? 3. Menos e menos, mais. 6 dividido por 3, 2. Então, eu vou ter o mesmo parzinho ordenado aqui. Falou? Então, você pega a função, chama ela de zero, acha x, ou você usa essa formulinha aqui para achar a raiz da função. Tudo bem? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois pontos e pôr no plano. O 2, 0 vai estar no eixo x, aqui no número 2. E lá no começo que você falou que o b é o coeficiente linear. Lá no eixo y, eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí eu pego a minha régua, ponho em cima certinho e pronto, olha aí minha reta. Essa reta é uma função afim do primeiro grau crescente. Quantos pontos ela tem? Eu marquei 2, mas ela tem infinitos pontos. Tá certo? Então, ela é uma função do primeiro grau afim crescente. Olha como que a teoria é importante. Olha como que facilita a vida. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Ó, esse é um outro exemplo. Y igual a menos 10x mais 5. Então, eu vou lá. Quem é o A? Menos 10. O que eu tenho? Uma função decrescente. Quer dizer, eu sei que ela vai ser assim. Quem é o B? 5. Então, o meu coeficiente linear, a reta vai cortar o eixo Y no 5. Aí, eu vou fazer a raiz. O que eu sei da raiz? Que na raiz, sempre o Y vai ser 0. Então, menos 10x mais 5 é igual a 0. Mais 5 muda de lado, fica menos 5. Letrinha não pode ficar negativa, multiplico por menos 1, menos e menos é mais. O 10 que está multiplicando vai passar dividindo. Simplifico por 5. Eu vou ter x igual a 1 meio. 1 meio e 0. Ai, professora, eu não sei fazer assim. Então, você vai lá. X é igual a menos b sobre a. X igual menos b. Quem é o b? 5 sobre a, menos 10. Simplifica por 5, menos e menos mais, x é 1 meio, olha lá. Agora eu pego esses dois pontos e marco na reta. 0 menos 5 vai estar no eixo Y. Então, eu vou ter que fazer mais aqui. Não, é mais 5. Então, tá pra cima. 1, 2, 3, 4. Fiz um a menos. Queria adiantar, olha só. Minha setinha vai estar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é aqui, ó. Marquei lá meu coeficiente linear, 0,5. Agora, eu marco a reta. Aqui é 1, aqui é 2. Ah, sabe o que eu queria falar para vocês?
eu queria falar para vocês uma coisa. Vamos supor que na hora que você está fazendo, você erra no sinal. Vamos supor que aqui eu tivesse errado e eu tivesse colocado menos meio. Aí o menos meio, você teria que marcar aqui, certo? Quando você fosse fazer a reta, ela ia ficar uma reta decrescente? Não, né? Então, você marcou o ponto no eixo. Você traçou, não deu o que você marcou aqui, ó. Ela tem que dar decrescente. Se não der decrescente, tá errado, né? Então, o meio vai estar aqui, né, ó. Entre o 0 e o 1, no meio. Aí você vem lá, põe o ponto certinho e traça. Facinho. Então, essa aqui é uma função do primeiro grau afim decrescente. Falou? Facinho? Ah, professora, mas e quando B for 0? Essa aqui, por exemplo. O meu A, quando não tem nada, é 1, né? Então, eu tenho menos 1. Eu vou ter uma função decrescente, certo? Quando A é negativo, é decrescente. Tem B? Não, meu B é 0. Toda vez que o B for 0, a função vai ser linear. O que significa isso? Que o coeficiente linear é 0, 0 e que a raiz também é 0, 0, sempre que for linear. Ixi, agora como é que eu faço o gráfico? Aí você vai fazer a tabela. Você viu que é linear, você já marca aqui o 0, 0, ó. Você já sabe, já tem um ponto, o 0, 0. Aí você precisa de mais um ponto, não precisa? O que você faz? A tabelinha. Faz aqui uma tabelinha, y igual a menos x, xy é uma função real, então você escolhe qualquer valor, por exemplo, 2. Y igual a menos o valor do x. Quem é o x? Eu escolhi 2, menos e mais menos 2. Então, meu x é 2 e o y é menos 2. Então, eu vou marcar aqui, ó. 2, né? Esse é o 2, esse é o menos 2. Menos 2. Traçou, marcou lá. Sempre que for linear, ela vai passar no 0, 0. Certo? Então, essa é uma função do primeiro grau linear decrescente. Falou, galerinha? Ficou fácil agora fazer os gráficos, né? Ó, beijão.